Dentro dos anos de atendimento, é muito comum eu atender pessoas com desequilíbrio de ordem emocional muito grande pelo tempo de extensão exageradamente, ou seja, ela vai passar por essa vida dentro daquele sentimento. Mas consigo mudar essa frequência rápida? Muda. Com mudança de pensamento? Muda sim. Com a mudança de pensamento. Muda desde que você queira. A gente vai chegar nisso aí agora, olha que legal. Estamos na sintonia, hein? É assim que eu gosto. Bom, então, são pessoas que muitas vezes é aqui que ela entra na sombra. Ela entra num sentimento, muitas vezes elas criam um sentimento que faz elas acreditarem que ela é culpada por tudo e por todos. A tal ponto que ela se perde em meio a esse sentimento e ela perde o brilho da vida e o brilho dos seus propósitos para com a oportunidade da vida que ela está tendo. Ela se anula, ela se fecha. Por quê? Porque ela passou tão uns maus bocados na vida dela que para ela a representação dela ser feliz não é legal. Por quê? Porque ela não é merecedora. Então, dentro desse sentimento, nós temos uma vertente, um leque que coloca-nos novamente numa complexidade muito grande para gerar esse desequilíbrio. Então tem pessoas, como eu atendo, né, não vou falar nomes, mas tem pessoas que entram nesse desequilíbrio dentro da sombra dela pelo processo de relacionamento íntimo. Tem pessoas que entram pelo processo profissional. Tem pessoas que entram pelo processo de sentimento do que aconteceu no passado com ela. E que passado que foi? Então, foi quase no outro milênio. Foi no outro século. E foi mesmo. Porque você fala, nossa, mas isso foi em 1963. Nós estamos em 2021. Já faz muito tempo. Ela não adianta. Por quê? Porque olha como você é atemporal, olha que ferramenta maravilhosa que você é. Por isso que eu falo, Deus te deu a oportunidade de você ser a sua máxima, a sua magnânimos, a sua magnitude diante da criação mais efetiva que ele teve. É você. E o que você faz? No pinico, você já sabe, né? Com todo perdão, a gente sempre faz merda. Por quê? Porque a gente sempre se coloca num estado de desequilíbrio pelas ordens emocionais correspondente ao quê? E de repente eu estou dentro de um relacionamento que eu já sei que não vai dar certo, mas eu vou tentar. E aquele relacionamento é um relacionamento que me faz acreditar que eu vou ser feliz. E o meu estado de felicidade, pela personalidade que eu tenho de ser uma pessoa que me entrego para outra pessoa, porque dentro da minha personalidade, o respaldo maior eu sou uma pessoa que depende de uma outra para poder me elevar. Então eu sempre preciso da elevação de uma outra pessoa para eu me sentir bem. É só um parênteses aqui para a gente poder ter o entendimento do que eu estou falando, para a gente elucidar melhor, tá? Mas pode ser o profissional e de repente eu me torno uma pessoa que vou trabalhar num lugar que eu odeio, eu não gosto, mas o salário é bom. Então vai guardando porque você vai ficar doente, você vai gastar tudo na sua doença. É assim que funciona, tá? Não é segredo para ninguém mais, né? A gente não tem mais aquela... Bom, ainda tem as pessoas que têm sim. Mas, enfim, voltando. Aí o que acontece? Aquela pessoa, ela entrou num desequilíbrio de ordem emocional muito grande, por quê? Porque como aquela outra pessoa... que naquele exato momento houve a troca de energia que se tornou favorável para ambos, né? Ela foi preenchida e a outra metade também foi preenchida. Só que o que acontece? Acontece que numa escala de tempo é momentânea e eu não compreendo. Por quê? Porque eu me aprisiono no sentimento que é bom. E quem não se aprisiona no sentimento que é bom? Até eu me aprisiono no sentimento que é bom, até o Papa, todo mundo. Não tem ninguém que não se aprisiona no sentimento que não é bom. Agora, estamos espertos e despertos da sonolência que nós
nós estamos agora, mas que nós não estávamos dormindo ali atrás. Que é assim, nossa, surgiu uma oportunidade, de repente está me olhando de um jeito diferente, legal. E houve uma proximidade, que gostoso, legal. Só que aconteceu, ok, o meu encontro foi uma delícia e não acontece mais. Só que eu entro na sombra do sofrimento pela paixão, eu ia falar paixonite, pela paixão em decorrência daquela pessoa, que me faz entrar numa sombra obscura pelo sentimento que eu estou. E esse sentimento eu faço acreditar, esse sentimento que eu estou, esse sentimento que eu tenho, eu faço acreditar que esse sentimento é por culpa da outra pessoa. Não é. É meu. Sou eu que estou sentindo. Não há sentimento igual ao meu correspondente àquela pessoa ali, a troca. Por quê? Porque se houvesse, eu não estaria passando por esse desequilíbrio. Olha só que legal. E aí eu tento entender dentro da sombra que eu estou, dentro da minha defasagem emocional, do meu declínio de ordem emocional, ou seja, a depressão que eu começo a criar, sobre o sentimento que eu tenho com relação àquela pessoa. E aí o que acontece? As coisas não acontecem da forma como eu quero. E aí eu deposito toda a minha confiança, eu me entrego ainda mais a nível de tentar conquistar aquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela vendo a partilha do meu bem maior para com ela quer, porque sou eu que estou oferecendo. Só que eu, com relação ao que você está oferecendo, continuo sendo quem eu sou. E aí o que acontece? Você não quer ter o entendimento com relação ao sentimento que você está, porque esse sentimento é seu, não é o do outro. E o que você criou é uma criação sua, o que estabelece como verdade sua e não a do outro. Ele simplesmente foi a âncora, o link que desencadeou esse sentimento em você. Só que nós entramos aqui num detalhe, que é um detalhe da sombra, que torna ainda mais agressiva com relação aos nossos sentimentos. Nós elevamos a frequência a um nível de desentendimento tão grande com relação ao sentimento que nós nos colocamos, fragilizados, né? Que nos coloca num sentimento de inferioridade. E aí a fragilidade, ela toma corpo de tamanha grandeza que é muito difícil de eu sair desse sentimento. Até a propaganda do homotriplação me faz chorar porque eu estou tão fragilizado com relação a tudo que eu estou passando. A tal ponto que quando eu encontro com você aí que me deu o calote aí, amoroso aí na rua, comendo um cachorro quente ali no doguinho, eu vou tirar satisfação com você porque eu vejo que você está feliz a tal ponto de comer o seu cachorro quente e eu estou morrendo. E a outra pessoa não tem a percepção do seu sofrimento. Então você é quem está na sombra. E a culpa é só sua. E você está numa inferioridade tão grande que você não consegue enxergar o seu lado luz. Porque do mesmo propósito, viu, Vera? Do mesmo propósito, Vera, porque ela colocou aqui, né? A respeito, como é que eu mudo o padrão vibratório? Do mesmo propósito em que eu criei a sombra pelo sentimento em que eu entrei, que não consigo enxergar a luz, eu posso entrar no propósito de entender tudo o que está acontecendo pelas formas racionais de entendimento, ou seja, e de repente nós terminamos o relacionamento, eu vejo que você está bem, mas eu uso do meu sofrimento para tentar chamar a sua atenção, que nunca e jamais chamou. Porque se tivesse chamado, nós estaríamos juntos no primeiro ou no segundo momento. E nós já estamos, sei lá, em quantos momentos que não dão certo. E eu não saio desse sofrimento que corresponde ao aprisionamento da minha emoção para poder chamar a sua atenção. E a atenção que eu quero é a representativa de que a minha doença, a minha dor é a sua culpa. E será só aliviada se você puder vir comigo. Tá dando para entender aí? Caiu a ficha ou não? Eu vou tomar chá. Fiz um chá quente, mas já esfriou. Oi, Carol. Oi, Ana. Oi, Fábia, minha irmã. Tudo bem? Então, tá dando para entender, gente? Tá conseguindo absorver aí?
Então, o que que acontece? Às vezes as pessoas ela entram numa fragilidade tão grande, mas ela não quer sair disso, porque ela entra numa fragilidade a tal ponto de acreditar que a pessoa com quem ela está ou a situação em que ela se encontra, é uma situação que faz ela sofrer. E que se ela faz ela sofrer, então ainda ela tem a atenção para comigo. A situação ou a pessoa tem a situação, ela tem atenção para mim. Olha que louco! Olha que desequilíbrio! Ah, o Domingos, vou pegar você aqui, porque se eu pegar outro aqui, depois minha mãe me mata. Pegar o Domingos aqui, o Domingos ele faz isso porque ele gosta de ver eu sofrer. Eu acho que ele gosta de ver eu sofrer. E se ele gosta de ver eu sofrer é porque ele tem algum sentimento. Tem. Sadomasoquista. E você não acorda. Por quê? Porque se você tiver o entendimento com relação a tudo que você está passando, o que vai acontecer com você? Você vai despertar. Vai mudar o quê? O sentimento. Ai, que legal. Ai, que gostoso isso, gente. Obrigado, Avanir. Mudamos o sentimento. Por quê? Porque nós trazemos eita mesmo, viu? É só colocar aqui. Fica tranquilo aí, pelo amor de Deus. Então... Então, olha só que legal. Quando eu estou num estado de desequilíbrio de ordem emocional, que compreende o meu lado obscuro, ao invés de eu ficar tentando entender por que a Fábia, que é minha irmã, largou de mim, livrei você, Domingos. A Fábia, minha irmã, largou de mim. Não. Eu começo a ter uma percepção comigo. E aqui, gente, nós voltamos a 6 mil anos antes de Cristo, que Hermes Trismegisto falou assim, conheça-te a ti mesmo e desvendará todos os mistérios do universo. Aí 6 mil anos para frente, aí 4 mil anos para frente veio Platão e falou, acho que foi Platão, deve estar errando aqui os filósofos, falou a mesma coisa. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá a todos. Aí 3 mil anos para frente veio Jesus e falou que conheça-te a todos, conheça-te a você mesmo e conhecerá a todos, né? E hoje nós estamos replicando a mesma frase. Por quê? Porque quando eu mudo o ângulo do entendimento sobre o sentimento que eu mudo o prisma, eu mudo a angulatura do sentimento, eu trago para cima de mim, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo por alguém que me trata da forma como me trata? Por quê? Por que eu, mesmo vendo que a outra pessoa não sofre, eu tento mostrar a ela o meu sofrimento por um amor que não é correspondido? Logo, se eu estou num amor que não é correspondido e estou em estado de desequilíbrio de ordem emocional, gerando complicações emocionais ao ponto de eu tomar N remédios, né? Ao ponto de gerar um desequilíbrio de ordem de tamanha grandeza, por que eu estou olhando para mim, por que eu mesmo assim continuo com este sentimento para esta pessoa, tendo o entendimento que é um relacionamento que não deu certo? E se for para eu conviver da forma como eu estou convivendo, vai ser assim. Olha que simples. Mas sabe, eu vejo um monte de pessoa bajulando outras pessoas aí com o propósito que ela assumiu, sabe, cocriação, se dar a vida pela própria vida que você já tem. E você cria movimentos que é só seu. E você cria, e não tem fim essas criações. Você cria, você simplesmente cria. E eu tenho várias pessoas que criaram sentimentos que recebeu, sei lá de quem, né? O propósito dela cuidar de uma pessoa que tem um desequilíbrio pelo vício da bebida. O cara já foi casado
32 vezes. Ah, tem um detalhe ainda, né? Ele espancava todas as mulheres. As mulheres largaram o dele porque enquanto ele bebe, cai e vomita, tá tudo certo. Mas quando ele começou a espancar, aí elas saíram fora. Mas aí vem uma boa alma que acredita que vai mudar aquela pessoa. E aí ela entrega todo o amor, entrega todo bonitinho. E aí o que que acontece? Repete o padrão vibratório correspondente ao que ele está. Por quê? Porque você é mais uma pessoa que entrou no estado... É kkk mesmo, que entrou num estado de desequilíbrio pelo desequilíbrio que ele já está. Você só não bebe, é que te fizeram acreditar, você criou esse sentimento para dentro de você como um sentimento de que você irá fazer aquela pessoa mudar. Porque já que ele começou a gostar de você, exatamente. E o que é gostar? Ou será que é uma necessidade humana que aquela pessoa estava procurando? Então... esse sentimento e a sombra que corresponde à luz, à nossa emoção, é que você começar a trazer um pouco de luz, né, e sair um pouco fora da sombra, de você começar a olhar as coisas que acontecem com você de um outro prisma, um outro ângulo, e não da forma como você já está. E outra, você procura, sabe o quê? Você sempre procura as amigas para, nossa, coitada, ó, eu vou defender aquela sua amiga que você liga todo dia para falar do fulano ou para falar do emprego que você não aguenta mais, que você tá ficando louca. Aí o que você faz? Você vai lá, vomita tudo que você tem que vomitar nela, larga todos os detritos, resquícios energéticos, todas as formas de pensamento correspondente a toda a porcariada que você passa lá, chega com aqueles caminhãozão americano que é do tamanho da cidade que eu moro aqui, uma carreta lá do tamanho da minha cidade, joga tudo lá, os detritos em cima daquela pessoa. A pessoa lá, querida, ela tá deitada, você não sabe, mas ela tá deitada. A tal ponto que você pergunta, tá tudo bem aí? Tá nada. E você aqui, ó, você não para. Ah, então tá bom, vai, eu não quero mais tomar o seu tempo. Você ficou 2 horas vomitando nela. Não quero mais tomar o seu tempo. Você desliga, o que você fez? Renovação celular. Já ouviu falar de renovação celular? Renovação celular se dá quando você está com um problema. Vamos pegar aqui o intestino aí, ou se não o estômago, né? Você está com um problema de desequilíbrio de ordem do estômago, criando úlcera gástrica, né? Ou gastrite, em decorrência do seu nervoso. A cada 3 meses tem uma florada nova. Então ela muda o padrão que está dentro do seu estômago e dá uma nova percepção, ou seja, ela harmoniza e equilibra. Só que você continua se mantendo dentro daquele pensamento ou dentro daquele sentimento. Faz com que a próxima florada ela já venha defeituosa, porque você criou aquele ponto de desequilíbrio ali. Então, você não consegue regenerar. E é aí que começa a criar as doenças, o psicossoma. Então, saindo um pouco disso daqui e entrando no que a gente estava falando, o que você faz? Ao invés de você renovar, você renova só que com o mesmo padrão vibratório. Você renova pelo mesmo conceito, com a mesma postura. Por quê? Porque a culpa sempre está no outro. O sentimento seu de sofrimento, com representação das suas escolhas, enxerga no outro a culpa dele não conseguir te entender, ou a culpa do sofrimento que você entrou por você ter entrado, que muitas das vezes era a forma que você tinha de entrar nesse sofrimento para poder chamar a atenção dessa pessoa. Olha aí. E aí, você nessa artimanha entra numa obscuridade tão grande que ela não tem mais fim. Sabe por quê? Porque você criou um ciclo de relacionamento com você, como eu já disse, um ciclo que em graus, que em tempos, mudando graus em graus, né, mudando a angulatura da roda, em tempos, vai acontecer o desequilíbrio. Então, a cada 15 dias vocês brigam. De repente diminui a cada 7 dias, vocês brigam, o pau come, dá aquela separada. Aí qual é a forma que vocês têm de reencontrar de novo? Que você fica doente e aí ele fala, pô, mas quando ela fica doente eu consigo estabelecer a comunhão com ela, ou vice-versa, né? Que é a forma que vocês se encontram de novo, se namoram e não sei o que tem, fica aquela coisa gostosa e daqui a pouco, cabum, as coisas acontecem de novo.
Olhando por um outro prisma, nós temos aquelas pessoas em que ela entrou numa frequência, ela entrou num nível de desentendimento tão grande a tal ponto que ela acredita que tudo que acontece de dizer que o coronavírus é culpa dela. Entendeu? Essa pessoa, ela perdeu a noção da representação que ela é. Ela não consegue lembrar quem ela era antes disso tudo estar acontecendo na vida dela. Ela não consegue encontrar um ponto luminoso na vida dela. Ela não consegue encontrar uma bifurcação, uma luzinha no final do túnel, que tudo é escuro. Não consegue. Por quê? Porque ela entrou num declínio de ordem emocional que faz com que ela entre nessa fragilidade e ela cria o quê? A expressão da inferioridade. E são pessoas que sempre buscam em outras pessoas, elas sempre buscam em outras pessoas um nível de comparação. Deixa eu ver aqui se o fulano, eu sei que o ciclano ali largou da mulher dele, deixa eu ver se ele está sofrendo a mesma coisa que eu. Não tem como. Né? É aqui também que entra a representação da família com relação à mãe, à filha ou à avó. Né? O que eu atendo aqui da matrona, que é a avó, que quer tomar conta da família, entendeu? Sendo que ela ainda manda na filha, manda na neta. Não é nem a mãe que manda, é a avó que manda na família inteira. E quando a família, que é a mãe, fala, peraí, ela é minha filha, a mãe entra no estado de declínio, que se coloca na sombra por uma vaidade, por um ego, porque ainda aqui o equilíbrio da família é em decorrência eu que mando aqui, eu estou viva ainda. E só que aí ela manipula uma energia que faz nos acreditar que ela está ficando doente e fica mesmo. Pode ver. O que tem de família assim? Ela entra no estado de doença e aí eu entro numa preocupação. Nossa, minha avó vai morrer. E aí o que eu faço? Entro no bom agrado. Entrei no bom agrado, a véia revive. Entendeu? E aí o que acontece? Manipulação energética. Ou seja, é a tomadora de conta. Então, o que eu quero dizer é, não tem como eu, ter o meu irmão gêmeos, nascemos do mesmo, rachamos a minha mãe no meio, coitado, nascemos do mesmo, colado, abraçado um com o outro, assim, ó, os dois vai sair com o pezinho junto, ninguém vai colocar um pé pra fora um antes do outro não, vamos sair abraçado, tá bom então, amarrado aqui no cordão umbilical, vai, vum, olha, saiu os dois juntinho, ok, pra não ter essa de quem saiu primeiro, mas o Rodrigo saiu primeiro do que ele, né, tá bom, legal, ok. Eu tenho a minha parcela de vida que corresponde pela vida que eu levo naquilo que é bom e que é belo, ou seja, eu tenho as minhas diretrizes evolutivas que correspondem à minha consciência e o meu irmão gêmeos tem a dele. Por mais em que nós somos irmãos, nascemos no mesmo momento, né? Cada um tem o seu processo evolutivo, então o nível de consciência muda nesse para esse. Então a representação que se dá aqui, como aqui é diferente, é muito diferente. Então o que acontece normalmente? Quando uma pessoa que entra na sombra e a outra não entra, nós temos o entendimento, mas por que você é assim e o seu outro irmão não é? Caramba, pelo processo de evolução que ele se encontra, cada um está na sua. Então, gente, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, de novo e novamente, né? Começa... Você que está num desequilíbrio, você que está numa taxa de desequilíbrio muito grande, que corresponde a vários fatores, que seja pela ordem de relacionamento íntimo, né? Ou que seja pelo relacionamento profissional. Tem aquelas pessoas em que eu atendi uma pessoa, eu vou contar isso para vocês vão dar risada, olha só. O rapaz, ele trabalhava numa empresa muito grande, e vestiu a camisa e não tirou mais. E aqui na frente do computador. E destruindo o computador. O amigo que trabalhava do lado, que já trabalhava lá por um período X, né, de tempo, ou seja, mais tempo do que ele, chegava para ele e falava assim, vamos almoçar? Não, eu preciso terminar um negocinho aqui, não sei o que tem. Entregar resultado pro chefão, né? Não é nem líder, é chefe. Ok. Voltava do almoço e o cara aqui, ó, ia embora
cara, eu vou ficar mais meia hora aqui, não sei o que tem, mas eu vou passar o cartão de saída para a empresa não ter que pagar adicional noturno. Fechou, cara, faz o que sua vida que você quiser. E o rapaz ali, né, toda vez, vamos almoçar? Vamos almoçar? E o cara, não, eu tenho que ficar. Às vezes até o cara ia, tal, né? Não, cara, eu trouxe uma maçã aqui, hoje eu vou passar com maçã. Eu vou ficar até mais... E ficou nesse espaço de tempo. Aí teve um certo período de tempo na vida dele que o cara cansou, né? Ele já tinha passado do estágio de ser estágio de experiência da empresa, já tinha entrado na empresa, né? Já tinha passado acho que alguns meses desde o estágio de experiência. E aí um dia ele estava lá, tal, ele olhou para a cara do cara e fez assim, ó, vai, cara, cansa, hein? Na hora que ele falou cansa, o chefão abriu a porta. Ê, preguicinha, hein? Trabalhar que é bom é nada, hein? É só terminar o período de contrato que, nossa, fica numa preguiça, né? Bom, legal, ó, tá aqui, ó. Faz essa papelada aqui pra mim. E aí? Né? Bom, o que eu quero dizer com isso para vocês, né? São aquelas pessoas que muitas vezes ela entra dentro da empresa e pega a proposta do profissional como um direcionamento de vida. Ela respira aquilo. São as pessoas que muitas vezes têm uma complicação de ordem emocional muito grande, muito vasta, né? Que ela a tal ponto que se ela sair um pouco fora do âmbito que ela se encontra, ela não consegue manter a cabeça dela em harmonia, em equilíbrio, fica pensando desavenças, se culpando, entrando em fragilidade, só entra na sombra.